Boa noite, boa noite. Desculpa demorar aí um pouquinho atrás, porque como eu já falei para vocês, eu estou em viagem, em missão. Eu estou em Teresina, aqui no apartamento do meu colega Marcos José, que é um também dos guerreiros lá do grupo do Exército São Miguel Arcanjo, um missionário. E aí eu só tenho acesso aqui aos dados móveis e a internet às vezes não ajuda muito, né, que os dados móveis. Então só agora que eu consegui entrar na live. Para a gente dar início aqui no nosso assunto de angiologia, né? Vamos compartilhar aqui a live, eu volto já já, para enquanto a gente vai compartilhar aqui. Talvez vocês possam estar ouvindo uma música de fundo, mas essa música de fundo aí é aqui dos vizinhos, né? Espero que a música de fundo não vá atrapalhar, né? Deixa ali, eu volto já já. Fiquem aqui um pouquinho com Jesus, pra gente já começar. Bom, então vamos já nos preparar, né, para nossa formação de hoje, o nosso estudo de angiologia, dando continuidade, tá bom? Então vamos lá, né? Estamos um pouquinho atrasados porque houve esse imprevisto, mas da internet, mas vai dar certo, né? A gente começar. Vamos fazer aqui nossa oração. Se o barulho do som do vizinho estiver atrapalhando, vocês estiverem ouvindo, aí você me diga, tá bom? Diz aí, Marcos, se tá atrapalhando o som aí do vizinho na live. Tá atrapalhando aí? Então vamos rezar, né? Vamos iniciar aqui nossa oração. Porque logo depois vai ser o Rosário de São Miguel, né? 9 horas. Terminar aqui e vai pro Rosário. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Augusta Rainha do Céu, soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeis de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos suplicamos humildemente que envieis vossas santas legiões dos santos anjos, para que sob vossas ordens e por vosso poder persigam os infernais espíritos,
combatendo-nos por toda parte, reprimindo os soldados, se precipitem no abismo infernal, por Cristo nosso Senhor. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Amém. Então, irmãos, boa noite. Vamos dar início aqui à nossa continuidade do estudo de angiologia. Se você estiver escutando um barulho de som e estiver atrapalhando eu falar, por favor, me digam. Porque aqui o vizinho está botando música. Então vamos lá, hoje nós vamos saber sobre os documentos do Papa, né? O que os documentos do Papa falam a respeito da feitiçaria. Então, nós vamos ver aqui o documento da Bula de Inocêncio VIII. Então, a bula, nós vimos na live anterior do sábado passado, nós vimos sobre isso, né? Um pouquinho falamos rapidamente sobre a bula. Então, vamos lá. A Bula Suminis Desiderantes, eu até ensinei a vocês como é que procurava no site, né, do Vaticano sobre esses documentos. Então, esta bula, que foi de 6 de dezembro, olha a data da bula, irmãos. Que dia é amanhã? 6 de dezembro, olha só. A bula que de 6 de dezembro de 1484, ela descreve, o que a bula vai fazer? Ela vai descrever a perversa ação dos feiticeiros em certas regiões da Alemanha. Então, só para vocês terem noção, que a nossa Igreja Católica, ela sabe, ela é ciente, ela tem os documentos da existência da feitiçaria, que não é conto de fada. O Papa, essas bulas, elas são feitas, esses documentos pontifícios contra a feitiçaria, documentos pontifícios, quando falar, são documentos feitos por algum Papa. Então foi o Papa Inocêncio VIII que fez esta bula, falando sobre a feitiçaria, a perversa feitiçaria na Alemanha. O Papa começa manifestando seu sumo desejo de que toda depravação herética seja varrida de todas as fronteiras e de todos os recantos dos fiéis. Irmãos, isso aqui é muito importante a gente saber agora. O que ele vai dizer? Toda depravação herética. O que é heresia? É todos os ensinamentos que querem distorcer e perverter os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo. Deve ser varrida de toda a fronteira, de todos os recantos dos fiéis. Por isso que nesse grupo Exército de São Miguel Arcanjo, eu procuro orientar vocês, eu procuro mostrar o que são todas as heresias, tudo que está dentro da nossa Igreja Católica, querendo causar confusão na nossa vida, deve ser varrido. Eu não estou aqui, como eu já disse, para poder falar palavras doces só para você ficar no grupo, não, né? Porque se você está com alguma heresia, eu vou dizer, isso aqui não é de Deus, isso é uma heresia, né? Então o Papa ele vai dizer isso, tudo que é heresia deve ser varrido da nossa vida, de nós católicos. A começar, como eu já falei, né, aqueles ensinamentos protestantes, não é só de feitiçaria, aqui a gente está tratando de feitiçaria. A feitiçaria é aí tratada como depravação herética. Então a prática de feitiçaria é uma prática herética, é uma heresia. E a razão é porque ficou claro que é heresia, não ficou? Para quem não ficou, diga bem nos comentários para me falar de novo. A feitiçaria é aí tratada como essa depravação. E a razão é porque, em geral, as pessoas que se entregam à feitiçaria acabam por ter uma concepção herética a respeito do demônio, atribuindo-lhe qualidades divinas ou substituindo ao próprio Deus. Ou seja, as pessoas que acabam se envolvendo no meio da feitiçaria, eles acabam atribuindo o poder ao demônio, como se o demônio fosse um Deus, uma divindade. Então isso é uma heresia. A bula passa então a descrição das muitas práticas de feitiçaria, tal como constava ocorrer na Alemanha. Então vamos lá, olha só. Chegou-se recentemente aos ouvidos, não sem que nos afligíssemos na mais profunda amargura,
que em certas regras da Alemanha, muitas pessoas de ambos o sexo, negligenciando a própria salvação e desgarrando-se da fé católica, entregaram-se a demônios íncubos e súcubos. O que é o demônio ícubo? Ícubo é a forma masculina e súcubo a forma feminina tomada pelo espírito das trevas para manter relações com feiticeiros de um e outro sexo. Irmãos, olha que isso aqui é sério. O demônio, ele pode adquirir uma forma de um homem para fazer sexo com a feiticeira. Ou o demônio pode adquirir uma forma de uma mulher para fazer sexo com um feiticeiro. Ou vice-versa, ou levar a prática homossexual também, né? Então, olha o que o documento vai relatar, o documento da Bula de Inocêncio. Lá na Alemanha, muitas pessoas começaram a relaxar a sua salvação, o seu caminho da salvação, e passaram-se a se entregar a esses demônios, os íncubos, que são os demônios do sexo masculino, que adquirem formas masculinas, e entregarem a fazer sexo com os próprios demônios. Mas eu conheci uma mãe de santo, que eu já falei aqui nas minhas lives, que ela chegou a me dizer que ela fazia sexo com o tranca-rua. O Exu tranca-rua. Ela já faleceu, essa mãe de santo. Então, e pelos seus encantamentos, pelos seus malefícios, e pelas suas conjurações, e por outros encantos e feitiços amaldiçoados, e por outras também amaldiçoadas monstruosidades e ofensas horríveis, tem assassinado crianças ainda no útero materno. Então isso estava acontecendo na Alemanha. Isso na época de 1484, quando foi criado este documento. Por isso que a Igreja Católica, por um lado, nessa época, nós não vamos tratar aqui, mas ela se usou da Inquisição para procurar destruir, perseguir tudo quanto era de bruxa e feitiçaria, feiticeiros. Então eles procuravam assassinar crianças ainda no útero materno, além de novilhos. Novilho é o bezerrinho, né? Além de novilhos, e tem arruinado os produtos da terra, as uvas da vinha, os frutos das árvores, e mais ainda, olha só, o que essa prática na Alemanha tem causado, essa prática de bruxaria nesta época? Vocês já viram aqueles filmes antigos, as bruxas de Salem, né, mostrando a ação dos bruxos nos povoados? Pois era mais ou menos isso mesmo. Então havia uma destruição por causa desta praga que havia, dessas práticas de bruxaria. Havia uma destruição também nas plantações, nas colheitas não davam boas. E entre outras coisas, tem destruído também homens, mulheres, bestas de cargas, rebanhos, animais, dentre outras espécies, parreiras, pomares, prados, pastos, trigo e muitos outros cereais. Estas pessoas miseráveis, que são os feiticeiros, estão devastando tudo isso, irmãos. Tudo isso, na Alemanha. Ainda afligem e atormentam homens e mulheres, animais de carga, rebanhos inteiros e muitos outros animais, com dores terríveis e lastimáveis e com doenças atrozes. Então os feiticeiros causavam tudo isso que a gente sabe, doenças na pessoa, destruição nos animais, nas plantas, em tudo. Então esta praga estava tomando posse lá da Alemanha. Então foi criado esse documento, né? O Papa foi fazer essa reflexão. Então, doenças atrozes, que internas, que externas, impedem os homens de realizarem o ato sexual e as mulheres de conceberem de tal forma que os maridos não venham a conhecer as esposas e as esposas não venham a conhecer os maridos. Porém, acima de tudo isso, renunciam de forma blasfema à fé que eles pertencem pelo sacramento do batismo e por instigação do inimigo da humanidade, não escusam de cometer e de perpetrar as mais sórdidas abominações e os excessos mais asquerosos para o mortal perigo de suas próprias almas, pelo que ultrajam a majestade divina e são causa de escândalo e de perigo para muitos.
Então, irmãos, aqui o texto está falando, essa bula, de todas essas pragas de bruxaria que impedia até os homens, por causa de doenças que os bruxos causavam, tanto em homens como em mulheres, impediam que eles tivessem relações, né? Em seguida, o Papa se refere aos 2 inquisidores que nomeou para esta região, professores de teologia e membros da Ordem dos Dominicanos, os padres Henrique Kramer, também conhecido pelo seu sobrenome latinizado Institores, e Jacó Sprenger, aos quais pede todo o apoio para que as abominações e atrocidades em questão não permaneçam sem punição. Sendo necessário, recomenda a busca do auxílio do braço secular, isto é, das autoridades civis. Então, irmãos, como naquela época, em 1400, aí a gente vai entender, de certa forma, a Inquisição, né? Da nossa Igreja Católica. Porque, irmãos, a prática de bruxaria nessas épocas não era brincadeira que não estava no gibi. E aqui está relatando na Alemanha. Então o Papa ordenou que esses 2 padres, os inquisidores eram quem? Aqueles que iriam julgar, analisar o bruxo, o feiticeiro. Iria colocar ele para poder analisar. Que estavam cometendo essas práticas, fazendo essas práticas de bruxaria, destruindo a vida do povo, destruindo o ambiente do povo. Se não resolvesse, eles iam atrás de quem? Das autoridades civis, da polícia, do governo, do Estado, para resolver a questão. E vamos lembrar aqui uma coisa, naquela época as pessoas tinham facilidade em acreditar nas coisas espirituais, até o governo, o Estado. Hoje tem, né? Só que de forma mais disfarçada. Mas tem. Naquela época era mais visível. Então a Igreja Católica, na época, como ela era unida ao Estado, havia essa união, o país, por exemplo, da Alemanha, era muito unida com a Igreja Católica, aceitava a Igreja Católica, a fé que deveria seguir era da Igreja Católica. Então, como havia essa união, aí entra aquela historiazinha, né? Caça às bruxas. Aí a gente às vezes vai entender, interpretar a visão da Inquisição mal contada, de forma distorcida pela nossa história mundana, né? Os historiadores mundanos, de dizer que a Igreja Católica ficava matando os bruxos, as pessoas, de uma forma totalmente abusadora. Então a gente tem que analisar os fatos, né? Quem era que estava causando mal à sociedade? Se não eram os bruxos e os feiticeiros. E eles ainda continuam fazendo isso na nossa vida, e você sabe muito bem disso. Quem já foi vítima dessas coisas de bruxaria e de feitiçaria sabe muito bem disso. Olha como o negócio é sério, irmãos. Muito sério, né? Tem se comentado que esta bula não tem valor doutrinário, mas apenas de constatação de fatos. Mas é de... Deixa eu virar aqui minha apostila. É de significativo que tanto ela como as demais bulas de outros papas tomam com toda a naturalidade a existência de feiticeiras e os resultados de suas artes mágicas. Ou seja, o que vai querer dizer aqui? Que os papas, com suas bulas, com seus documentos falando sobre a existência da feitiçaria, que ela existe, que ela é um fato. Então, irmão, fica bem claro aqui para você. Se aparecer na sua frente algum católico, seja padre, e dizer que não existe feitiçaria, não acredite neste padre. Este padre não sabe de nada. Ou ele sabe e finge saber. Porque a Igreja Católica, ela tem esses documentos, ela acredita e ela sabe que isso existiu e que continua existindo. Tanto é que foi criado esses documentos. A bula são esses, os documentos dos papas para tratar sobre isto. E este que a gente está vendo era um documento lá da Alemanha, falando do mal e do estrago que os bruxos feiticeiros estavam fazendo lá na Alemanha, destruindo as plantações com suas práticas de bruxaria, destruindo a vida do povo, da sociedade. Porque, irmãos, este povo, eles procuram se unir. Os feiticeiros procuram se unir, destruir quem não é.
para formar, vamos assim dizer, o grupo deles, para formar o povo deles, a civilização deles. Entenderam? Outros documentos do Papa sobre isso aí, que fala sobre a bruxaria, essa existência dessas práticas. Em 1500, o Papa Alexandre VI escreveu ao prior de Clontern-Nerburgo e ao inquisidor Kremer para se informar dos progressos da feitiçaria na Boêmia e Morávia, nessas duas cidades, que eu creio que é da Alemanha, né, que é a continuação, para informar como a feitiçaria, essa prática, estava crescendo nessas cidades, né? Estavam crescendo. Irmãos, olha para o Brasil. Irmãos, o Brasil, olha só o que tem de prática de feitiçaria, de macumba, que já entrou até dentro da nossa igreja católica e ninguém diz nada. Aí se criou uma lei, a Dilma criou uma lei há um tempo atrás, aprovando o dia oficial dos macumbeiros, que é o dia do zumbi. O dia oficial dos macumbeiros, para não ter preconceito religioso. Ou seja, o Brasil, irmão, a gente está tomado por práticas de macumba e de espiritismo. Porque as próprias autoridades governamentais, a cúpula, a sua corte, a maioria gostam dessas práticas. E esse é o objetivo deles. Já pensou se chegar ao poder pessoas, vocês estão pensando que se chegar ao poder um pai de santo, presidente, e na corte deles, chegarem eles vão ser tolerantes com nós católicos ou cristãos de modo geral, até protestantes? Vocês estão pensando que eles vão ser? Eles não vão ser não, eles vão perseguir. Eu já até vi aí em época de campanha política, pai de santo se candidatando aí em certas cidades, como aqui em Teresina, um tempo atrás eu vi. Eu não lembro se era para candidato a vereador ou prefeito, pai de santo, declaradamente. Vote no pai de santo tal. Não lembro quem era o nome. Então, irmãos, os bons, nós nos calamos por medo, né? Por medo dos maus. O que o próprio Jesus Cristo disse: não temam aqueles que podem tirar a vida de vocês e depois disso não podem fazer mais nada. Temam aqueles que depois da morte pode lhe mandar para o inferno. E não aqueles que aqui em vida possam fazer mal a você. Aí a gente se cala, a gente não quer falar. Ai, eu tô sendo intolerante religioso, porque eu estou dizendo que a prática de macumba e feitiçaria é coisa do demônio. É isso que eles querem, que a gente se cala, entendeu? Que fique com medo. Não posso falar porque é ofender a religião do outro, é ofender a fé do outro. Irmãos, o verdadeiro cristão, custe o que custar, ele vai denunciar os erros e as leis mundanas que são aprovadas, que são contra os ensinamentos de Jesus Cristo. Sempre foi assim, ó. Na época, por que o profeta Daniel foi preso nas covas dos leões? Porque o imperador da época colocou um decreto que todo o povo lá tinha que adorar somente o imperador. O povo que era hebreu, que adorava o único Deus, que criou o céu e a terra, não podia fazer suas orações para Deus. E Daniel continuava fazendo as orações para Deus. Ele não obedeceu o decreto do governo, não. Ele ia renunciar a Deus, o Deus único, para adorar o imperador. Não, ele continuou adorando, ele foi pego. Aí os guardas viu Daniel desobedecendo a lei do imperador, que tinha que adorar só a ele, não podia prestar culto a outras divindades, né? Somente a ele, e mandaram prender o Daniel. Então, irmãos, não é porque o Brasil, nosso Brasil, vou tomar como exemplo nosso Brasil, começa a criar leis de que é um país laico e que cada um tem o direito de fazer sua fé e agora você não vai defender Jesus. Se você não estiver preparado para um martírio,
o martírio da palavra, só de falar e você receber notícias de pessoas te criticando porque você está falando a verdade. Se você não está preparado para poder ser martirizado pela palavra, tu não está preparado para ser martirizado com o sangue. Se com a palavra, porque tu fala e denuncia estes erros, que não devem ser aceitas, essas práticas de macumba, de feitiçaria, candomblé, e por aí vai, que é tudo farinha do mesmo saco. Se você não tiver essa ousadia de falar, se você tem medo de denunciar isso aí, se você tem medo, imagine se vier o martírio vermelho mesmo do sangue. E nos preparemos, porque isso aí está sendo já organizado a nível mundial para destruir nós cristãos. Só está juntando. Então voltemos aqui. Alguns anos mais tarde, o Papa Júlio II ordenava ao inquisidor de Cremona que tomasse medidas contra aqueles que abusavam da Eucaristia. E hoje se abusa da Eucaristia não se faz nada, né? Olha, o Papa Júlio II ordenou. Existia um inquisidor responsável, que geralmente era um padre, responsável para tomar medidas sérias contra aqueles que abusavam da Eucaristia num sentido maléfico ou que adoravam o diabo. Porque se pega a Eucaristia para levar para as práticas de feitiçaria e de bruxaria, irmãos. Por isso que nossa Igreja Católica ela sempre decretou desde tempos antigos que ninguém podia receber na mão. Receber na boca não é porque é uma forma só mais santa, mística, não. Receber na boca diretamente era para evitar as pessoas esconderem a hóstia. Porque as pessoas escondem, a pessoa recebe a comunhão assim, ó. Ela finge que comungou, fecha a mão e leva. Já aconteceu isso. Eu já vi padre dizer isso. A pessoa recebe assim a comunhão, ó. Leva a mão na boca, ó. Finge que botou e não comunga. É ensinado que se vai receber na mão, a pessoa tem que comungar na frente do sacerdote. Tá aqui a mão. Eu já fui ministro da Eucaristia, ó. Se vai comungar na mão, que a igreja liberou isso aí, permitiu. Se vai comungar na mão, tem que comungar ainda na frente do padre. O padre tem que ver botando a hóstia dentro da boca. Exatamente para evitar o quê? Feiticeiros pegarem a comunhão, porque acontece isso. Quem é que liga, que se importa hoje? Quem é que se importa? Me diz, como já foi debatido até no nosso grupo Exército São Miguel Arcanjo, se importam em usar uma pinça por causa da higiene. Mas a preocupação de carregar Jesus para um culto satânico, estão se importando? Não estão. As pessoas pegam lá comunhão de qualquer... Pode observar em fila de comunhão como é que o pessoal pega Jesus. Se importam com Jesus? Não se importam, irmão. Olha naquela época. E hoje a feitiçaria também, a bruxaria está solta. Está solta. Está solta. Qualquer canto que você andar por aí e for descobrir, você entra num carro de uma pessoa, de trás tem uma coisa de macumba dela. Na santa inocência delas, muitas vezes. Entendeu? Então, a igreja, o Papa Júlio II, ele ordenou isso, que se houvesse uma prática que abusasse da Eucaristia, que a tomasse medidas drásticas mesmo, e sério. Hoje não tem isso, na nossa igreja relaxou. Cabe a nós leigos, que sabemos disso, nós mesmos ter a ousadia de mesmo chamar a pessoa e observar. Quando eu comungo, eu fico observando. Já aconteceu uma vez, de eu ir chamar a atenção de uma pessoa. Eu fui chamar a atenção de uma pessoa que recebeu a comunhão, mas não comungou. Eu fui até onde ela estava. Cadê, irmão, o cuidado e o zelo, os ministros de Eucaristia? Eu já fui ministro de Eucaristia, eu prestava atenção. E eu não deixava receber de forma errada, tinha que comungar na minha frente. Eu dizia, você vai receber aqui, Jesus. Comunga aí é assim, não pode receber com objeto na mão. Se vai receber na mão, não pode ter objeto na mão. Cadê o respeito a Jesus? Cadê?
Ah, se fosse como naquele tempo, teve até uma pessoa do grupo que disse, eu não sei se disse aí no grupo de São Miguel Arcanjo ou foi no meu privado, que disse assim no grupo: ah, mas eu sinto falta da época da Inquisição. Por quê, irmãos? Banalizou. Cadê o respeito? Cadê aquela briga pelo respeito do sagrado? Não tem. O Papa Leão X, pela bula Honestis Patentius Votius de 1521, agora a bula do outro Papa contra a feitiçaria, o que ele vai dizer? Elevava um protesto contra a atitude do Senado veneziano de Veneza, que fica na Itália, que se opõe à ação dos inquisidores de Brescia e de Bérgamo contra os feiticeiros. Ou seja, o Senado, a política, os políticos de Veneza, lá da Itália, estavam sendo contra as investigações que a igreja estava fazendo dos feiticeiros. Eles não queriam. Por quê? Suspeitos, né? Com certeza eles eram feiticeiros, é muito suspeito. O Papa fazia ameaça de excomunhão e de interdito. Ou seja, se esse pessoal do Senado se dizem católicos, estavam impedindo que a igreja investigasse os feiticeiros, então era excomungado. Senado, vocês não são católicos fiéis. Hoje faz isso, irmãos. Hoje a nossa igreja tem punho de ferro? Não tem. Hoje a nossa igreja católica está tendo punho de Nutella. Pouco depois, Adriano, ao outro Papa, a bula do outro Papa. Pouco depois, Adriano VI adotava atitude semelhante com a bula Duntum Ut Nobis, dirigida a um inquisidor de Cremona. O inquisidor é o padre responsável de investigar, e investigar os fiéis mesmo. Ei, você que está aqui na igreja, dentro da nossa igreja católica, irmãos, tem muitos católicos que estão ali participando da missa que andam na macumba. E são feiticeiros. E são feiticeiros conscientes. Eu não falo daqueles que são inocentes, não. É daqueles que sabem que estão trabalhando para o diabo. O que que o Papa fazia? Ei, vai investigar. Fulano, tu tá fazendo essas práticas aí de feitiçaria, de bruxaria? Aonde que a nossa igreja católica faz isso? Hoje. Ou seja, antes tinha braço de ferro, hoje tem braço de Nutella. Aí fica, ai não, é o respeito humano. Ai, tanto faz qualquer religião. Não importa a religião, tanto faz. Ah, eu não posso falar porque vai ofender a pessoa. Aqui vocês estão vendo que antigamente a igreja excomungava mesmo. Ou você é católico, ou você é feiticeiro. E ainda se não renunciasse à prática de feitiçaria, o que a igreja católica fazia com o Estado, que era do lado dela? Ia para a fogueira. Ia ser queimado na fogueira. Se não fosse na fogueira da terra, ia ser queimado na fogueira do inferno eternamente. Aí a gente entende mal a Inquisição. Mas a igreja sempre dava a oportunidade do bruxo se converter. Antes de jogar na fogueira. Mas não queria, preferir servir a Satanás descaradamente. E a igreja investigava. Você tem que estar aqui na igreja. Não pode ser bruxo, não pode ser feiticeiro, não pode ser maçom. Vamos ver isso aí também sobre a maçonaria, o que é que os papas criaram contra a maçonaria, a prática maçônica dentro da igreja. Que a igreja condenou, a nossa igreja católica condenou a prática da maçonaria, que é outra prática satânica, oculta, silenciosa, pior de todas. Então o Papa Adriano, né, VI adotava atitude semelhante com a bula Duntum Ut, dirigida ao inquisidor de Cremona. Seu sucessor Clemente VIII escreveu no mesmo sentido ao governador de Bolonha. Ou seja, às vezes esses governadores, esses imperadores, esse pessoal do Estado, os responsáveis, que não estavam permitindo investigar quem era bruxo, quem era católico, quem era feiticeiro, ia receber excomunhão.
Agora hoje, passa a mão na cabeça, né? Na época que estava tendo a eleição aí do Bolsonaro e a Haddad e a Emanuela. O Haddad participa lá da missa e a Emanuela também. Só por causa da época da eleição, e a igreja não dizia nada. E na época do Lula também, que é comunista, o Lula comunista, que ia lá na Aparecida, foi se falar dele, defender ele. Cadê? Ai não, é o respeito humano, ai não sei o que, não é bem assim não. É verdade que Urbano VIII, outro papa, de 1600, chamou a atenção dos juízes para que não se deixassem levar por uma repressão inconsiderada em relação à feitiçaria. O número de documentos de concílios provinciais, sobretudo da Alemanha, do século XVI e XVII, que era mais ou menos entre 1600 a 1700, é excessivo para ser citado aqui, ou seja, quer dizer que existiu tantos documentos nessa época, bulas de papas contra a feitiçaria, que aqui não cabe citar nessa apostila, aqui só tem alguns. Quem quiser olhar diz, vai lá no site do Vaticano, que eu já mostrei na live passada, a live anterior. E vai investigar lá que você vai ver mais a fundo sobre isso. O número de documentos, tá. Em todos eles, as autoridades eclesiásticas insistem na repressão das práticas de feitiçaria e no julgamento dos culpados. Então, foi detectado que você é culpado, vamos agora julgar. Por isso que a Joana d'Arc, Santa Joana d'Arc acabou de certa forma sendo julgada, mas a Joana d'Arc tem que entender uma história, tem que entender melhor sobre ela. A Joana d'Arc ela foi entregue à traição para o governo inglês. Não foi a igreja que de certa forma condenou ela, não. Houve uma traição com o bispo lá, porque tipo assim, dá uma comparação. A Inglaterra e a França estavam brigando. A gente não sabe que todo país não tem a igreja católica. Tem bispos, tem padres. Tem bispos, tem padres. Então, claro que em todos os tempos existiam padres do lado do governo. Existia padre lá do governo. Então, o bispo, como os bispos de todos os países poderiam se reunir e conversar, os bispos eles poderiam fazer essa união, mas os reis não podiam, por exemplo, como a Inglaterra estava brigando com a França, o rei da Inglaterra não podia conversar com o rei da França. Ou nem da Itália, por exemplo, tivesse brigado. Mas se os países estivessem brigando, os bispos dos países não tinham problema. O bispo inglês não tinha problema em conversar com o bispo francês e por aí vai. Não tinha esses problemas. Então o que aconteceu? Houve uma traição. O bispo da Inglaterra com o da França, depois que a Joana d'Arc conseguiu entregar, fazer com que o rei da França assumisse o trono, fez conquistar o que era do objetivo, aí entregou a Joana d'Arc para a fogueira. Aí inventou a desculpa dela ser bruxa para querer acusar, né? Essa união com o Estado, essa falsidade. E hoje está voltando de novo. Cuidado, tem padres do lado dos partidos A e B. Por isso que eu falo e acho ruim o que eu falo, porque é verdade. Sempre ouve, irmão, sempre a nossa igreja ouve. É isso que a gente tem que abrir os olhos, que a gente não quer abrir para a verdade. Sempre ouve. E continua havendo. No Brasil tem. No Brasil tem bispos. Eu nem vou mencionar um aqui para vocês do Brasil. Não é vocês não. Vou mencionar agora, não. Vou chegar a hora, eu vou falar para vocês. Existe um bispo famoso no Brasil, que é comunista. Viu? Famoso, eu não vou dizer quem é. Vou deixar vocês descobrir, de acordo com os estudos que eu estou passando e da espiritualidade, eu vou deixar vocês descobrirem. Tá bom? Mas depois, quando chegar mais tempo, se vocês estiverem mais maduros, eu vou dizer quem é o bispo. Então vamos aqui ao outro ponto. A gente tem que deixar de ser católico Nutella, católico manteiga.
Ai, Cláudio, tu tá falando é duro demais, eu não queria ouvir essas verdades. Pois então sai da igreja católica, infeliz de Jesus Cristo. Tu tá fazendo o que dentro da igreja católica? Jesus disse que a porta do céu é estreita, a do inferno é larga. Quem quiser uma igreja que satisfaz todo o seu ego, todo o seu bem-prazer, sai da igreja católica, porque ser católico de verdade é tentar passar pela porta estreita, espremido mesmo. Você tem que renunciar a você mesmo, você tem que renunciar ao seu eu, ao seu ego, para poder seguir Jesus. Jesus Cristo diz que quem não tomar sua cruz e me seguir não é digno de mim. Agora você quer ser um católico, quer aceitar tudo do mundo, tudo mundano. Você quer ser um católico que acha que não tem problema, práticas do comunismo dentro, prática do socialismo, mas isso não tem problema, o socialismo, prática dos planos progressistas dos outros partidos, união com o partido da nossa igreja católica, não tem união com política nenhuma. Botem na cabeça de vocês isso. Ela não é unida com o Estado, ela rompeu por isso. Por causa dessa confusão desta época, a igreja católica rompeu, porque o Estado queria mandar na igreja, não queria mais obedecer. E a igreja separou, ela vive independente. E só para você ter ideia, a igreja católica, ela mesmo tem um país. O Vaticano é um país. É um país o Vaticano. E cada pedaço de terreno espalhado pelo mundo inteiro, cada igreja católica que tem, cada território, convento que é comprado do Estado, pertence ao Vaticano. A igreja católica está pelo mundo se espalhando o seu território. Está abrindo a mente, os olhos. Ela não depende, ela não precisa de Bolsonaro, ela não precisa de Lula, de Haddad, de ninguém do Brasil. Botem na cabeça de vocês isso. O nosso presidente, entre aspas, é o Papa Francisco. O nosso presidente não é Bolsonaro, o nosso presidente não é de ninguém de país A, nem B, nem C. Aprendam a defender a nação de vocês, que é a Igreja Católica. O nome Igreja Católica, igreja significa reino de Deus na terra. Aprendam a defender o reino de Deus na terra, a nação de vocês, a nossa nação, se você é católico. Pare de ficar defendendo o partido A, B e C, enxergue e abra os olhos. Por isso que quando eu falo e eu brigo, quando eu briguei em época de campanha, que Bolsonaro era do lado de protestante, era do lado de católico. Que candidato é esse que não sabe defender a sua nação católica? Que candidato é esse? Me diga! Isso aí já foi um fato para mim, nem querer saber de votar nele. Agora, se ele fosse um católico fiel, como ele estava sendo fiel contra muitas outras coisas, dizendo que é contra o comunismo, botava a boca no trombone para dizer contra o comunismo, contra o aborto, contra todos aqueles que estavam do lado da ideologia do gênero. Se ele fosse capaz de também dizer assim, eu sou contra as coisas protestantes, as práticas, porque eu sou católico, a igreja católica eu acredito que é a verdadeira, então se quiserem me votar como presidente, me votem tendo consciência de que eu sou um presidente católico fiel. Agora ele teve coragem de defender muita coisa, agora fica misturando as coisas, irmãos. Por isso que para mim, o meu presidente, a gente tem que ter como seu presidente, o seu rei, o Papa. Enquanto ele também estiver sendo fiel à igreja católica. Cada território, cada paróquia que tem bem aí, cada território que tem aí na sua comunidade, essa aqui é a igreja tal, aqui é a igreja, a paróquia de São João Batista. Este terreno aqui não pertence ao governador Wellington Dias. Bote isso na cabeça de vocês, pertence ao Vaticano. A igreja católica, ela comprou do Estado. Você não compra a sua terra, o seu território. A partir do momento que você compra a sua casa, o seu terreno é seu. Político nenhum pode tomar, polícia nenhuma pode tomar, do mesmo jeito a igreja católica. Só para você ter uma ideia, lá no Rio de Janeiro, toda aquela subida lá do Corcovado, do chão, até o Cristo Redentor, todo aquele território inteiro daquela montanha, pertence à Igreja Católica, pertence à Diocese do Rio de Janeiro. Por isso que o bispo, se eu não me engano era o Dom Arani, o bispo Dom Arani não permitiu aquela bagaceira que iriam fazer, se eu não me engano era da cantora Anitta, não sei quem era, que queria dançar lá em cima.
Por isso que ele teve autoridade e ninguém pode dizer nada. Porque aquele território todo, aquele pedaço de terra é da Igreja Católica, irmãos. Vamos abrir os olhos. Vamos deixar de que essas práticas satânicas, de tudo quanto é não católico, se enfiam dentro da nossa Igreja Católica. A gente não diz nada. Aqui é território católico. Aqui não é permitido práticas de feitiçaria. Aqui não é permitido ninguém que anda nesses ambientes. Ou você larga essas coisas, ou então deixa a vida de católico. Porque aqui é um território católico. Vá lá no território de Macumba. Vá lá no território de Macumba e faça a prática católica lá dentro, se eles vão deixar. Vá num território protestante, numa igreja protestante, entre numa igreja protestante e vá lá e fazer o que você quiser fazer, se eles vão deixar. Se você é macumbeiro, vai lá vestido de macumbeiro na igreja protestante, se eles vão deixar te entrar, tu vai ser barrado na porta. Agora a igreja católica hoje está desse jeito? Eu tenho que permitir. Da onde? O Estado é laico, o Estado mundano, mas não a igreja católica, ela não é o Estado. A Igreja Católica não é o Estado. A Igreja Católica é um país. É o Vaticano. Que aí é uma história que a gente não vai saber como que aconteceu. Não interessa aqui nesse estudo de angiologia. Bota isso na cabeça e nós temos que ser unidos. Cada católico espalhado pelo mundo tem que ter essa união. Chega de nós católicos brigarmos entre nós mesmos, irmãos. De às vezes ficar me criticando, dizer que eu estou errado, porque eu não estou sendo a favor das outras igrejas. Eles são a favor de nós católicos, eles são a favor da prática do terço, do rosário. Se fossem, por que que não são católicos? Por que que estão fora? Então que a gente abra os olhos, abramos os olhos, irmãos. Essa igreja católica está aí perto da sua casa. Nenhum prefeito, nenhum poder do Estado, nenhum deputado, nenhum vereador pode tomar. É da igreja católica, é seu. Diga, isso aqui pertence a mim, que eu sou católico. É seu território. É seu território e defenda seu território. Seja fiel à sua nação de católico. Defenda o seu Papa, que é o seu presidente. O Papa, para quem não sabe, ele é um presidente. Ele não é só um Papa, um padre. Por isso que ele é recebido nos países com tapete, com soldados. Porque ele não é só um padre, ele é como se fosse um presidente. Ele é um presidente. E ele vai visitar todos os países como um presidente. Por isso que ele vai, os presidentes não vão nos países visitar, negociar. Por isso que o Papa vai, irmãos. Agora, se você prefere pertencer somente à naçãozinha do Brasil, fique com seus falsos políticos, hipócritas. E não seja fiel à sua igreja católica, não. E aqueles políticos que quiserem ser fiéis à igreja católica. Não é misturando coisas de crenças, não, para agradar. Agora eu tenho que ser como a Dilma, eu tenho que aceitar a macumba. Faça-me um favor, irmãos. Queria que a igreja católica fosse igual essa época, bem que também, ó. Ei, você é católico ou não é católico? Você tá fazendo o que aqui dentro? Aqui não é permitido feiticeiro, nem bruxo, nem maçom, nem comunista. Ou você renuncia, ou então sai da igreja católica. Vai me arrumar água aí, por favor. Me arrumar água aí, viu, Marcos? Vamos lá. As leis civis. Vamos agora entender as leis civis, irmãos. Eu acho que eu vou deixar a lei civil para depois, tá? Já tá perto de fazer a live do Rosário de São Miguel. E essa parte nós vamos para depois. Deixa eu marcar aqui a nossa continuação. Então, irmãos, eu espero que esse momento de hoje, a gente entender que a prática de feitiçaria e bruxaria que entrou dentro da nossa igreja católica não é brincadeira, não. Tá cheio de bruxos, feiticeiros. Sabe como é que eu descobri isso? Com esses olhos aqui, ó. Graças a Deus. Aconteciam umas coisas comigo no passado
Que isso fez eu descobrir gente dentro da igreja católica que anda na macumba, que anda no espiritismo, é uma mistura, é uma salada. A gente tem que aprender que isso não é correto. Para ter a gente ter coragem e ousadia de falar a verdade. Marcos, seja bem-vindo. Marcos, boa noite. Tará, minha tia Amaral, boa noite. Simone, boa noite. Minha prima Osneide, boa noite. A Daiane, boa noite. E a todos os outros. Então vamos fazer aqui a nossa oração de encerramento e agradecer a Deus por mais um momento desse, que cada vez mais Deus, através desses nossos estudos de angiologia, vá nos esclarecendo e nos trilhando no caminho verdadeiro de Jesus, porque Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe Ele de caminho. Quem guiar outro, mostrar outro caminho, está te conduzindo para o caminho de Satanás. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Quem não quer aceitar a verdade também não está no caminho de Jesus. Quem quiser negar a verdade para satisfazer seu prazer não está no caminho de Jesus. Por isso que Bolsonaro para mim não está no caminho de Jesus não. Porque ele fica negando Jesus, porque fica aceitando duas religiões, que aceitando a protestante e a católica. Aonde é que tem mistura de verdade aí? Onde é quem é que está com a verdade? Se você nega a verdade, nega Jesus. Amém? Então vamos orar e agradecer. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, procurando perder as almas. Amém. Levante-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, todas as milícias celestes. Seus dispersos seus inimigos e fujam sua face todos que os odeiam, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, e que não tenhamos de ser católicos fiéis. Faça aquilo que você sabe como católico, já que você não quer falar como eu, mas se você sabe como que deve se comportar dentro da sua igreja católica, se comporte. Não é para bater palma, fique na sua. Olhe para o Cristo crucificado ali na frente, no altar. A missa inteira é ali, é aquele Cristo crucificado. Ali está a missa inteira acontecendo. Você consegue aplaudir olhando Cristo derramando sangue? Você consegue aplaudir? Agora hoje estão até tirando o Cristo crucificado e botando o Cristo de braços abertos. Blasfêmia e heresia hoje. Cuidado, irmãos, tem igreja já assim também. Um grande abraço a todos, que Deus Nosso Senhor nos proteja e nos guarde. Dona Doralice, boa noite. Amém. Até a próxima. E agora, daqui a pouco, 9 horas, vai ser o Rosário de São Miguel. Irmãos, o Rosário de São Miguel vai ficar sendo só aos sábados por enquanto, tá bom? Durante 9 horas da noite. Durante a semana não vai ter. Por enquanto, só sábado às 9 horas, tá? O Rosário de São Miguel. Então, um grande abraço.